Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados na vida desta igreja. Que a graça do nosso bendito Deus enche o coração de cada um de vocês com alegria plena no Senhor. Meus irmãos, é motivo de grande alegria poder estar aqui com vocês na celebração de mais um ano de existência desta igreja como agência do Reino de Deus aqui neste bairro. E eu louvo a Deus e agradeço mais uma vez ao pastor Daniel pela confiança de ceder o púlpito para que a gente ministre a palavra do Senhor. Agradecer à igreja a forma calorosa como nos recebeu nesses 2 dias aqui. A nossa querida irmã Loi, cadê a irmã Loi? Isso. Não tem um hotel melhor do que o dela não, irmãos. Que hospedagem maravilhosa. Deus abençoe sua vida e abençoe a vida de cada irmão aqui, poder rever alguns irmãos, abraçar. Não existe nada tão prazeroso do que isso. Meus irmãos, essa noite eu quero concluir a série de mensagens de conferência de aniversário desta igreja, que está trabalhando as evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo, usando um texto que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Eu quero ler 2 versículos apenas, que é o versículo 9 e o versículo 10, de 1 Crônicas, capítulo 4. Ontem à noite nós trabalhamos o texto da divisa, que foi o texto de Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Nós vimos como evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que está firmada na palavra, uma igreja que está firmada na comunhão, na unidade, no amor de Cristo e nas orações. Esta manhã nós, olhando para a palavra de despedida do apóstolo Paulo na sua 2ª epístola aos Coríntios, capítulo 13. Paulo então, mais uma vez, ele traz recomendações à igreja de Corinto, mostrando qual era a evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que busca o aperfeiçoamento espiritual, uma igreja que busca a unidade de pensamento, uma igreja que busca o consolo, o encorajamento mútuo, e uma igreja que busca viver em paz em seus relacionamentos. E nós vimos que Deus se faz presente, o amor e a paz de Deus se faz presente numa igreja que vive essa característica. Agora à noite, olhando para esse texto de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, eu quero pensar com vocês no conteúdo da oração de um homem, que fez a total diferença na vida dele. E eu quero concluir exatamente mostrando a importância de uma oração dirigida pelo Espírito Santo. E eu quero convidá-los, você que já abriu o texto bíblico, que se coloque de pé para a leitura desse texto. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Assim nos diz a palavra do Senhor: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Mais uma vez, curve sua cabeça. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante da tua santa palavra. É por meio dela que o Senhor gera vida em nossos corações. É por meio da tua palavra que o Senhor chama aqueles que estão mortos espiritualmente e dão vida espiritual, dá vida espiritual.
Nosso Deus, nesse momento nós pedimos que Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, nos conduza na aplicação de cada verdade contida nesse texto ao coração desta igreja, que por meio do Teu Santo Espírito a igreja possa entender a necessidade de fazer oração guiada pelo Teu Espírito, pedindo aquilo que está no Teu coração. Senhor, que do mesmo modo que o Senhor abriu o meu coração na primeira vez que olhei para esse texto, peço que o Senhor abra o meu coração mais uma vez, tanto para receber a Tua mensagem, para que o Senhor fale comigo, assim também como o Senhor fale com esta igreja. Que seja a Tua voz ouvida e o Teu nome glorificado. É o que nós desejamos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar? Queridos, nós estamos diante de uma oração que Deus ele tem prazer em responder. Geralmente, há orações que Deus ele não responde. E algumas razões a Bíblia apresenta para Deus não atender ou não responder determinadas orações. Mas há na Bíblia também orações que Deus tem prazer, Ele tem alegria de responder. E aqui nós estamos diante de uma oração assim, que Deus tem alegria, Ele tem prazer em responder. Esta é uma biografia das mais curtas que nós podemos encontrar nas narrativas bíblicas. Na verdade, existem duas biografias que são curtas, mas que trazem um significado profundo para as nossas vidas, e as duas estão ligadas a uma vida de comunhão e de oração. Uma delas nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 5, que é a biografia de Enoque, quando o texto diz que Enoque, ele andou com Deus. E a outra biografia curta que nós encontramos está aqui, no livro de 1 Crônicas, que é a respeito da vida de Jabes. O que nós podemos saber sobre ele é apenas o seu nome. Nós não temos a referência de quem é o seu pai, de quem é a sua mãe, mas apenas sabemos que ele é descendente da tribo de Judá. É curioso porque justamente no momento em que nós temos a apresentação de genealogias, aonde nós temos a narrativa de quem gerou quem, Jabes, ele aparece nesse texto, e ele não aparece com a referência de um pai, e também não há referência de filhos, que ele pôde trazer à existência. Mas a única informação que nós temos é que Jabes foi o mais ilustre do que todos os seus irmãos, que ele era descendente de Judá. Seu nome, ele é dado por sua mãe, porque ela o teve com muitas dores. Certamente, a forma como essa mãe deu à luz não foi uma forma natural. É natural a qualquer mãe, ao gerar um filho, ela sentiu dores no parto. Mas me parece que esta mãe sentiu dores muito elevadas. Houve uma complicação ao gerar Jabes, a ponto desta mãe atribuir o seu nome de Jabes, porque com dores eu dei à luz. As Escrituras mostram que ele vem ao mundo trazendo uma marca de dor na vida de sua mãe. Aqui nós temos um parêntese. E se você olhar atentamente os versículos do 1 ao 8, nós temos genealogias. E se você analisar o que vem no versículo 11 em diante, novamente nós temos genealogias. É interessante que há um parêntese na narrativa da genealogia, para falar a respeito de uma pessoa, Jabes, descendente da tribo de Judá, do qual aquele que registra considera o mais importante não é dizer quem é o seu pai, nem quem são os seus descendentes, mas quem este homem foi.
o mais ilustre de todos os seus irmãos. E mostra, inclusive, o que esse homem fez para se tornar o mais ilustre entre todos os irmãos. Versículo 9, o texto diz que Jabes foi o mais ilustre de todos os seus irmãos, que sua mãe deu à luz com muitas dores e por isso chamou Jabes. Mas o versículo 10 diz o que ele fez para se tornar uma pessoa mais ilustre. É isso que é interessante, porque, queridos, a ideia aqui é que ele sobressaiu positivamente em relação aos seus irmãos. Ele foi uma pessoa destacada, ele foi uma pessoa distinta, insigne, notável. A vida dele não passou desapercebida na história, mas o que ele fez o tornou o mais ilustre. E o que faz com que esse homem se torne o mais ilustre dentre todos os seus irmãos da tribo de Judá? A resposta é simples: a sua vida de oração. A vida de oração de Jabes mudou a sua história, mudou a sua vida, a ponto dele ganhar um certo espaço na narrativa bíblica para falar a respeito dele. Queridos, a ideia central desse texto, a mensagem principal que esse texto nos transmite, é que Deus, Ele atende a oração de todos que clamam a Ele por sua bênção, crescimento, condução e proteção, tornando-os bem-sucedidos. Essa é a mensagem principal que esses dois versículos nos transmitem. Vejamos como Jabes se tornou mais ilustre do que os seus irmãos, para entendermos aquilo que o Espírito Santo requer das nossas vidas, como igreja cheia da sua presença. Primeiro, Jabes, ele clama pela bênção de Deus. Preste atenção aí, o versículo 10 diz: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomaras que me abençoes. Querido, Jabes, ele invocou o Deus de Israel. Jabes não faz uma invocação às divindades da sua época. Ele clama ao Deus vivo, não a ídolos mortos. Ele vai à pessoa certa, ele vai no momento certo, ele vai com o pedido certo, ele vai com a motivação correta diante de Deus, e ele pede a Deus aquilo que Deus quer dar a seus filhos. Jabes pede, orientado pelo Espírito Santo, a Deus, para que Deus o abençoasse. O seu clamor é um clamor profundo. Ele diz: ó, tomaras que me abençoes. Ó Deus, por favor, me abençoes e me abençoes muito. Querido, Jabes, ele tinha uma compreensão que somente através da bênção de Deus é que nós podemos sair de desertos áridos da nossa vida para viver uma vida abundante na presença do Senhor. Que somente através da bênção de Deus nós podemos curar os traumas do nosso passado e viver uma vida que agrada ao Senhor. Somente por meio da bênção do Senhor é que alguém que teve uma vida marcada por dores pode marcar a vida de uma geração pela bênção, pela notoriedade, pela sua relação e comunhão com Deus. Jabes, ele clama a bênção de Deus, e Jabes, ele clama aquilo que Deus espera que nós clamemos, porque só uma igreja cheia do Espírito Santo pode clamar a Deus, pedindo a sua bênção de forma correta e com a motivação correta. A diferença de Jabes para nós é que Jabes vivia na perspectiva do descendente, da semente da mulher que haveria de vir, redimir todo o povo de Deus. E ele pede essa bênção de Deus, mas nós como igreja não vivemos sobre a expectativa de um Messias que virá, mas o Messias que já veio, que morreu na cruz, por meu e pelo seu pecado, e lá naquela cruz, ele derramou todas as bênçãos de Deus sobre a minha vida e sobre sua vida.
É por isso que quando nós abrimos a nossa carta, a epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 13 em diante, eu convido você a abrir a sua Bíblia, para ver Paulo falando dessas bênçãos da qual nós como igreja, nós precisamos nos apropriar, tomar posse. Nós como igreja precisamos, orientados pelo Espírito Santo, fazer a oração certa, nos apropriar das bênçãos que Deus nos destinou através do sacrifício de Jesus. Efésios 1, versículo de número 13. 1, versículo 3 em diante. Paulo vai dizer o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo está dizendo que eu e você, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, que abrimos o nosso coração para o Evangelho, e que Jesus entrou no nosso coração e perdoou os nossos pecados, nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo. Todas as sortes, todas as bênçãos que nós podemos imaginar, Deus derramou sobre a sua igreja. Olha o que o verso de número 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, ele nos predestinou para ele, por adoção de filhos. Nós somos adotados da família de Deus. Ele nos chamou para ser dele, da família dele. E ele diz: por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, a bênção da redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Jesus expiou o meu e o seu pecado. Ele pagou a dívida impagável que nós tínhamos para com Deus. Ele cancelou a nossa dívida, rasgou a nossa promissória, nos redimiu e agora a nossa dívida está paga pelo que Jesus fez, a bênção da redenção. Verso 8 ele diz que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nos propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele nos fez povo seu, propriedade sua, nação santa, povo comprado e adquirido pelo sangue precioso de Jesus, e ele nos deu como penhor, ele nos deu como garantia a presença do seu Santo Espírito. Em Cristo, no seu sacrifício, ali naquela cruz, ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Por isso, como igreja, orientados pelo Espírito Santo, precisamos aprender a orar de forma correta, orar as Escrituras, orar a Bíblia e clamar a Deus que a bênção que Jesus já nos dispensou, nós possamos nos apropriar desta verdade. Jabes ora dizendo: ó Deus, tomara que tu me abençoes, me abençoes muito. Nós, queridos, precisamos nos apropriar destas bênçãos para sermos pais abençoados, para sermos filhos abençoados, para sermos esposos abençoados, esposas abençoadas, para sermos funcionários abençoados, patrões abençoados, para que sejamos vizinhos abençoados, para que sejamos canais da bênção de Deus na vida dos nossos vizinhos.
Que possamos exalar o perfume, o bom perfume de Jesus, na nossa vizinhança que não conhece o Evangelho, e através da nossa vida, possa conhecer a verdade que transforma e a verdade que liberta. Nós precisamos nos apropriar dessas bênçãos, para que aonde nós colocarmos os nossos pés, o Evangelho de Jesus transforme vidas através de mim e através de você. Precisamos, como igreja cheia do Espírito Santo, entender que nós somos canais da bênção de Deus para a transformação, para a libertação, para a vida àqueles que estão mortos neste mundo de pecado. Oh, tomaras que Deus abençoe esta igreja com uma vida espiritual abundante. Tomara que os membros dessa igreja se tornem espiritualmente abençoados, para serem canais de bênção por onde passarem, enquanto vão para a padaria, enquanto vão ao açougue, enquanto vão ao ponto de ônibus, possa proclamar a bênção do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, Jabes clama por alargamento das suas fronteiras. Ele diz, no verso de número 10, ele diz: ó, tomaras que me abençoes e me alargue as fronteiras. Querido, Jabes, ele não era um homem acomodado. Jabes, ele olhava para frente. Jabes queria conquistar mais. Ele queria mais terrenos. Ele queria alargar o espaço da sua tenda. Ele queria ampliar os seus horizontes. Ele queria conquistar novas fronteiras. Ele queria mais. Ele não estava contente com o que ele tinha, então ele diz ao Senhor: alargue as minhas fronteiras. É interessante que no Antigo Testamento, a conquista de terra estava muito associado à bênção de Deus sobre a vida do seu povo. Então o alargamento das fronteiras representava mais conquista, e essa conquista representava que Deus estava abençoando o seu povo. Esse era um sinal da bênção de Deus. Então a terra no Antigo Testamento está muito associada à bênção de Deus. O que Jabes quer? Ele quer mais. Ele quer alargar as fronteiras, ele quer ampliar os horizontes, ele quer ir para além das fronteiras, para além dos limites que ele tinha. Ele queria mais, conquistar mais. Queridos, assim como Jabes, uma igreja cheia do Espírito Santo precisa desejar crescimento na vida pessoal. Os crentes precisam desejar crescimento em sua vida pessoal. Como nós falamos pela manhã, nós precisamos que a nossa fronteira do conhecimento da palavra se alargue. Nós precisamos que o nosso conhecimento de Deus, através da comunhão e da vida de oração, se alargue. Nós precisamos alargar a nossa fronteira na vida pessoal. Nós precisamos de alargamento das nossas fronteiras na vida familiar. Como pai, eu preciso ser um pai melhor, um pai cristão melhor, que não aborreça os meus filhos, mas que os eduque no caminho do Senhor. Que como marido, eu preciso ser um marido melhor, que ame a minha esposa como Cristo amou a igreja, disposto a me sacrificar pelo bem dela. Como esposa, você precisa amar o seu marido como a mulher que se submete a Jesus, se submetendo ao seu marido. Como filhos, vocês precisam obedecer os seus pais. Então, na vida familiar, nós precisamos alargar a nossa fronteira, ampliar os nossos espaços, e na nossa vida espiritual, desejar crescer mais, ampliar mais, não estar satisfeito com aquilo que nós já sabemos e alcançamos, mas querer conhecer mais, caminhar mais, crescer mais, ter uma vida de santidade cada vez mais. Eu preciso olhar para o amanhã, desejando que o amanhã, a minha vida espiritual seja melhor que hoje, e olhar para trás e poder contemplar, e até mesmo refletir, se minha vida hoje foi melhor do que ontem, na oração, na palavra, no conhecimento de Deus. Queridos, há terrenos ainda para serem conquistados por nós como igreja, e eu não falo aqui de conquista de terras, eu não falo aqui de conquista de coisas, mas eu estou falando de vida espiritual.
de ampliação das fronteiras da vida espiritual, porque se há algo que o Espírito Santo quer que a igreja tenha, é alargamento das suas fronteiras, ampliação da sua vida espiritual. E quais são então as fronteiras que precisam ser conquistadas por nós? Primeiro, meus queridos irmãos, nós temos a fronteira da nossa visão espiritual. A nossa visão espiritual precisa se alargar. A igreja precisa ter uma visão mais ampla da sua vida espiritual, do seu papel aqui na terra, do cumprimento da sua missão como igreja. A igreja, ela precisa ser o sal desta terra e a luz deste mundo. Ela precisa fazer a diferença. Ela precisa confrontar este mundo pecaminoso. Ela não deve ser influenciada pelo mundo, mas ela deve influenciar o mundo com a verdade do Evangelho. Nós precisamos alargar a nossa visão espiritual, entender que nós não fomos chamados para vivermos entre quatro paredes, mas nós fomos chamados para irmos ao mundo, anunciar a mensagem de salvação por meio de Jesus Cristo. Essa visão da igreja precisa se alargar, esse nosso entendimento precisa se alargar. Há uma outra coisa, há uma outra fronteira que nós precisamos de alargamento, que é o nosso entendimento do Evangelho. Meus irmãos, não há como fazer discípulos se nós não compreendermos a mensagem do Evangelho, se nós não entendermos o que é o Evangelho, se nós não compreendermos o poder do Evangelho. Não há como chamar pecadores ao arrependimento se eu não entendo, se eu não compreendo aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Queridos, a igreja precisa de uma compreensão profunda do que é o Evangelho. Evangelho não é simplesmente nos reunirmos uma vez por semana ou duas vezes por semana em um lugar como esse. Evangelho não é cantar meia dúzia de músicas nos nossos cultos. Evangelho não é simplesmente abrir a Bíblia e falar daquilo que está na Bíblia. O Evangelho é muito mais, é o poder de Deus para a transformação da nossa vida, para a transformação de uma vida ímpia de pecado neste mundo. É o poder de Deus, do qual Paulo diz que ele não se envergonha. Nós precisamos compreender, e a minha pergunta a você é: você compreende a mensagem do Evangelho? Você sabe o que representa o Evangelho? Você tem um compreendimento daquilo que Jesus fez na cruz? Porque Ele morreu naquela cruz? Qual foi o objetivo e o propósito dele naquela cruz? Porque se você não entender isso, você não tem condição de falar da mensagem do Evangelho para ninguém. Cada vez mais, eu estou sendo convencido de que nós, como pastores, precisamos pregar o Evangelho para os crentes. Nós precisamos evangelizar os crentes, pastor Daniel. Os nossos crentes, os membros das nossas igrejas precisam ser evangelizados. Porque nós temos crentes que não compreenderam a mensagem do Evangelho. Se tornaram religiosos, membros de uma igreja, mas sem saber por que fazem parte de uma igreja. Queridos, a mensagem do Evangelho é simples. Deus enviou Jesus, porque eu e você, nós somos pecadores, incapazes de nos voltar para Ele. Somos maus por natureza. E a palavra diz que por conta do nosso pecado, Deus, que é um Deus justo, Ele vai punir nós como pecadores. Deus é um Deus justo, é um juiz justo, e como juiz justo, Deus não pode inocentar um culpado. Assim como um juiz, somente um juiz corrupto pode declarar inocente um culpado. Mas Deus é um justo juiz, é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Que eu e você, nós somos pecadores. Paulo diz: porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Essa é a consequência. E o que nós merecemos? Nós merecemos a condenação eterna. Então, como um Deus justo, Ele precisa nos punir, Ele precisa nos condenar para o inferno. Santidade de Deus nos repele da sua presença porque Ele é santo. Justiça Ele cobra. Então Ele não seria justo se Ele me declarasse inocente e declarasse você inocente. Mas foi o que Deus fez. A Bíblia diz que Ele enviou seu Filho Jesus, perfeito, assumiu a forma humana sem nenhum pecado. E Jesus viveu a vida perfeita que eu e você éramos incapazes de viver. E Ele naquela cruz,
Ele carregou o meu pecado e o seu pecado, a minha culpa e a sua culpa. Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para satisfazer a justiça de Deus. Em Cristo, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. O Deus justo escolheu, decidiu, encontrou a alternativa. Ele deu o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar, e através da morte de Jesus, os meus pecados foram cancelados. Os meus pecados do passado, os meus pecados do presente e os meus pecados do futuro foram todos cancelados na cruz de Jesus. Ele rasgou através do seu sangue o meu pecado e o seu pecado naquela cruz, e Ele me declara justo, não pelas minhas obras, mas pela obra dEle, perfeita ali naquela cruz. Esse é o Evangelho. E o que é que eu preciso? Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador e admitir que Deus está certo quando diz que eu sou um pecador, e me arrepender dos meus pecados e colocar a minha fé em Jesus Cristo e dizer: Jesus, me salve, porque Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós precisamos compreender o Evangelho, nós precisamos ampliar, porque uma igreja cheia do Espírito Santo compreende a mensagem do Evangelho e o poder do Evangelho para poder proclamar esta mensagem com poder. Outra fronteira que precisa ser alargada é o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos crentes analfabetos, e quanto mais vai surgindo pastores TikToks, mais crentes analfabetos nós temos na igreja, que não conhecem a palavra. Crentes que são fáceis em recitar melodias e músicas, mas não conseguem recitar as Sagradas Escrituras. Cadê o povo da Bíblia? O povo que conhece a palavra, que recita a palavra, que ama a palavra, que se satisfaz na palavra, que tem prazer em ouvir a palavra e praticar a palavra. Nós precisamos ampliar a nossa visão e o nosso conhecimento da palavra, e também que as nossas conversas e os nossos encontros ocasionais sejam recheados de espiritualidade, que nós possamos aprender a nos reunir na casa de um irmão para comer uma pizza, para tomar um sorvete, para tomar um café, comer um pedaço de bolo, e que nessas conversas a palavra, a vida espiritual flua dos nossos lábios, e que nós possamos fortalecer a vida uns dos outros com as palavras espirituais. Às vezes a gente se reúne, conversa de tudo, de futebol, de política, mas nós não conseguimos, somos incapazes de conversar sobre a palavra e sobre vida espiritual. Nós precisamos de um povo, nós precisamos de uma geração de crentes, que as suas conversas ocasionais sejam regadas de espiritualidade, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela flui na palavra, ela conversa sobre a palavra, ela recita a palavra, ela transmite espiritualidade na vida das pessoas. O que Jabes fez? Terceiro, Jabes clama pela condução de Deus em sua vida. Irmãos, verso 10 diz: e seja comigo a tua mão. Jabes entendia que os seus projetos não poderiam prosperar, não poderiam ser realizados se a mão de Deus não fosse com ele. Ele não queria apenas as bênçãos de Deus, mas ele queria a presença do Deus abençoador. Porque bênçãos sem Deus, irmãos, não satisfazem a alma. Sem a presença de Deus, nós não podemos caminhar de forma vitoriosa. Nós temos uma geração que tem buscado as bênçãos de Deus, mas tem rejeitado a Deus. Querem ser abençoados, vem para o culto atrás de uma bênção, mas rejeita a palavra, rejeita a presença daquele que é abençoador. Nós temos uma geração assim. A nossa maior necessidade, irmãos, nesta geração é a necessidade de Deus. A igreja carece de Deus, nós precisamos de Deus, da presença de Deus. Se há um tempo, se há uma geração em que a igreja precisa encarecidamente e urgente da presença de Deus, essa geração se chama hoje. Nós precisamos buscar ao Senhor, invocar ao Senhor. É a palavra dele que diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Precisamos ter a atitude de Moisés, porque Moisés, queridos,
Mostra que a nossa jornada jamais será bem sucedida sem a presença de Deus. No capítulo 33 do livro de Êxodo, no versículo 15, Moisés diz para Deus: Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Quando nós vamos para o capítulo 33, verso 1 em diante, nós vamos ver o diálogo de Deus com Moisés. E Deus faz promessas extraordinárias para Moisés. Lá Deus vai dizer a Moisés: olha, Moisés, eu quero que você faça subir o meu povo daqui. Vai para a terra que eu prometi, herança de vocês. O meu anjo vai adiante de vocês. Todos os seus inimigos, todos os adversários que vão surgir pelo caminho, eu os entregarei na mão de vocês. E vocês tomarão posse de uma terra onde mana leite e mel. Deus está prometendo o anjo dele adiante do povo. Deus está prometendo bênção e prosperidade à sua nação. Deus está prometendo entregar os inimigos, isto é, vitória. Todos os inimigos que se levantarem contra você, haverá de cair por terra. Nós já gostamos disso, né? O inimigo que se levanta, cai por terra e diz aleluia, glória a Deus. Mas sabe o que é que Moisés diz para Deus? Quando Deus promete todas essas coisas, Deus diz assim: agora Moisés, tem um detalhe. Eu não vou com vocês. Vocês serão abençoados. Vocês terão triunfos. Terão vida próspera. Mas eu não estarei com vocês. Então Moisés disse: Senhor, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Porque como saberão os povos desta terra que tu és o único Deus, que nós somos teu povo, se a tua presença não vai conosco? O que nos vale as tuas bênçãos? O que nos vale a prosperidade? O que nos vale ser bem-sucedidos diante dos inimigos? O que nos vale ter triunfos, se a tua presença não vai conosco? Não nos vale de nada, Senhor. O que nos importa é a tua presença. É a tua presença que eu quero, é a tua presença que eu anseio, é a tua presença que eu desejo, é da tua presença que o povo precisa, não são das tuas bênçãos. Moisés entendia que as bênçãos e a presença do abençoador não é nada para nós. Nós precisamos de uma igreja que clame, que deseje, que anseie, como a corça sedenta por águas, a presença de Deus na vida e no coração dos crentes. Nós precisamos dizer: ó Deus, que a tua presença esteja entre nós, que tua presença esteja no meu coração, esteja na minha vida. Eu não quero bênçãos nenhuma, porque nada é mais valioso do que a tua presença. Essa sim nos importa, essa sim é a razão da nossa existência. Queridos, Moisés não queria as bênçãos de Deus, ele queria o abençoador. É isso que Jabes está dizendo para Deus: que a tua mão me guie, que a tua mão vá comigo, que a tua mão me acompanhe, que a tua presença esteja comigo. Queridos, é a presença de Deus que inunda a igreja de ânimo, é a presença de Deus que inunda a igreja de força e de poder. Jesus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso nós precisamos clamar pela presença de Deus em nossa vida e na vida da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo está clamando todos os dias a presença de Deus: Senhor, que a tua plenitude esteja entre nós, que a tua presença esteja entre nós, que Cristo habite em nós, poderosamente. Que esta igreja possa desejar profundamente a presença de Deus. Que você possa desejar a cada amanhecer, lá no teu quarto, lá naquele cantinho secreto, a presença de Deus. Quarto e último, Jabes, ele clama pela proteção de Deus. Está no verso também 10, ele diz: e seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Jabes pede o livramento do mal e a aflição que é decorrente deste mal. Ele pede para que Deus o livrasse da aflição, que era consequência de o mal. Queridos, o mal aqui diz respeito ao mundo maligno, ao mundo perverso.
E o mal também diz respeito à nossa inclinação má e perversa, porque o nosso coração é corrupto, por conta do pecado. As nossas inclinações, os nossos desejos são maus, é por isso que nós precisamos clamar constantemente: Deus, não nos entregue, não me entregue aos desejos do meu coração, porque enganoso é o coração. O meu coração é inclinado para aquilo que não te agrada. O meu coração é inclinado para a vaidade, o meu coração é inclinado para o orgulho, o meu coração é inclinado para a presunção, o meu coração é inclinado para a vaidade e para a idolatria. Por isso, Deus, não me entregue ao meu coração e aos desejos do meu coração. Me livre do mal, me livre do meu coração mau e perverso, transforme a minha vida. Seja o teu Espírito presente para que eu vença os desejos da minha carne. Jabes está pedindo para que Deus o livrasse do mal e das aflições e das consequências que isso nos traz. Queridos, é interessante que Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos a orar, ele vai dizer para os discípulos: peça a Deus para que Deus os livre do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não permita que eu ceda à tentação, que eu caia, me livre do mal. Ele também ora a Deus e pede para que os seus discípulos e a sua igreja fossem protegidas do mal. Ele diz: Senhor, os livre do mal. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Queridos, o maior perigo que nós corremos não é quando nós estamos enfrentando dificuldades, e preste atenção, o que é que Jabes está pedindo? Ele está pedindo a bênção de Deus. O que é que Jabes está pedindo? O alargamento das fronteiras. O que é que Jabes está pedindo? Que a mão de Deus e a presença de Deus esteja sobre ele. E como é que ele finaliza a sua oração? Ele ora dizendo: Senhor, me livre do mal. Porque, queridos, o maior perigo que nós enfrentamos, a maior tentação que nós sofremos, não é quando nós estamos enfrentando aflições, dificuldades, escassez de recursos, não é quando a despensa da nossa casa está vazia, não é quando nos falta emprego, não é quando a enfermidade atinge um ente querido ou a nossa vida, não é quando nós estamos vivendo uma gangorra emocional de dias bons e dias maus, não é quando as aflições estacionam na nossa casa e no nosso lar, não é quando nós enfrentamos angústias, não é quando nós enfrentamos problemas, não. Porque quando nós enfrentamos aflições, a nossa tendência é nos voltar para Deus. Geralmente nas aflições, nas dificuldades da vida, nós corremos para Deus e clamamos a Deus e buscamos a presença de Deus. Mas o maior perigo que nós corremos é quando nós estamos sendo abençoados abundantemente por Deus. Quando a bênção de Deus nos alcança. Quando a bênção de Deus, ela é próspera na nossa vida. Quando a bênção de Deus é abundante nas nossas relações familiares, é aí onde o perigo nos ronda. Porque nós temos uma tendência de, quando somos abençoados, de nos esquecermos de quem nos abençoou. Perceba que o período maior de declínio da nação de Israel não era no momento de aflição ou de cativeiro, mas era quando a nação estava vivendo um momento de prosperidade e bênção. O povo se esquecia de Deus e virava as costas para Deus. É por isso que em Malaquias Deus está dizendo: eu vou transformar as tuas bênçãos em maldição. Geralmente nós temos essa tendência de, quando tudo vai bem, quando estamos vivendo paz, quando estamos vivendo vida abundante, nos esquecermos de quem nos abençoou, de quem nos colocou neste lugar. Vemos pessoas que pedem a Deus, clamam a Deus por um emprego. É frequente na igreja, é assíduo na igreja, Deus abre as portas, abençoa com o emprego, e essa pessoa desaparece da igreja e passa a não ter mais tempo para Deus. Então são nas bênçãos que nós corremos os maiores riscos. Somos tentados a esquecer quem foi que nos colocou. É quando a igreja está prosperando, é quando a igreja está crescendo, é quando há multiplicação de discípulos, crentes estão crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pessoas incrédulos estão se convertendo ao Evangelho, e a igreja vai crescendo, a igreja vai ampliando os seus espaços. É nesse período que nós corremos um risco de nos esquecer quem está nos abençoando e quem traz o crescimento para a igreja. Não são as nossas habilidades, não são as metodologias que nós utilizamos, é a graça de Deus, é tão somente o Senhor, e nós corremos um risco. Por isso, Jabes está dizendo: Senhor, me proteja do mal e das aflições decorrentes disso. Quando eu for abençoado, que eu não me esqueça de quem me abençoou.
que eu não venha e vai descer o meu coração achando que eu sou a razão e a causa de chegar até aqui. Porque nós somos tentados a pensar que nós somos alguma coisa quando nós estamos vivendo o auge. Como pastores nós somos tentados, quando vemos a nossa igreja progredindo e crescendo, a gente acha que a gente corre da gente achar que nós somos o responsável pelo crescimento. Não somos, irmãos. O Deus que nos deu o ministério é o mesmo que toma o ministério. O Deus que usou a nossa vida para abençoar outras vidas é o Deus que nos tira. Por isso que o nosso coração não pode se envaidecer. Precisamos continuar com humildade e pedir a Deus: Senhor, nos livre do mal, livre do nosso coração, da maldade que há nele. Me preserve do mal e das aflições que vêm. Porque quando nós nos esquecemos de Deus e viramos as costas para Deus, as aflições batem à porta e é dolorosa. É por isso que Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, tendo abundância ou encarando escassez, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar fome porque Deus me fortalece. Eu posso ter escassez de recursos porque Deus me fortalece. Eu posso encarar as aflições da vida porque Deus me fortalece. Mas eu posso viver uma vida abundante porque Deus me fortalece. Eu posso ter abundância de recursos porque Deus me fortalece. Eu posso prosperar diante das circunstâncias da vida porque Deus me fortalece. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus e é Deus que nos fortalece. Queridos, nós somos desafiados pelo Espírito Santo a reconhecer quem somos e a olhar constantemente para os nossos pecados e olhar e contemplar a santidade de Deus e dizer: Senhor, que eu não desvie, que meu foco não se desvie da grandeza de Cristo e da santidade de Cristo. Que os meus olhos continuem focados em Ti, que eu possa compreender sempre quem eu sou, pecador, falho, carente da Tua presença. O texto termina no verso 10, com a expressão: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Isso é interessante. Deus o concedeu o que ele tinha pedido. Deus atendeu. Deus o abençoou, Deus alargou as suas fronteiras, a mão de Deus esteve sobre ele, Deus o livrou do mal. Deus atendeu a sua oração. E por que Deus atendeu a sua oração? Porque a oração de Jabes foi segundo a vontade de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai sempre orar segundo a vontade de Deus. Lembra o que está escrito em 1 João 5,14? E esta é a confiança que nós temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o verso seguinte diz: e sabemos que nos ouve, é porque alcançamos as petições que lhe fizemos. Queridos, Deus jamais deixará de atender uma oração que é feita segundo a sua vontade. Deus jamais deixará de atender uma oração que é feita segundo a sua palavra. Se você pede vida abundante espiritual, Deus vai lhe conceder. Se você pede iluminação para o seu entendimento, Deus vai lhe conceder. Se você pede a Deus para que Ele alargue a sua visão e a sua compreensão do poder do Evangelho, Deus vai lhe responder. Se você ora pedindo a Deus que use sua vida para a salvação dos perdidos, Deus vai lhe atender. Se você ora pela conversão do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu amigo, Deus vai lhe atender. Porque essa é a vontade de Deus, usar a sua vida como instrumento para a salvação de pecadores. Então, como igreja, nós precisamos orar pedindo a Deus aquilo que está no coração de Deus para a igreja. E como é que eu posso orar segundo a vontade de Deus? Eu preciso ler a Bíblia, voltar para a palavra, estudar a palavra, porque na palavra eu tenho uma revelação da vontade de Deus para a minha vida e para a vida da igreja. Então, se eu quero orar pelo Espírito Santo e no poder do Espírito Santo, eu preciso olhar para as Escrituras e orar as Escrituras. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus atende a oração de todos que clamam a Ele por sua bênção, crescimento, condução e proteção, tornando-os bem-sucedidos para a glória dEle. Que esta igreja, de fato, venha experimentar o meximento do Espírito Santo. Que os crentes dessa igreja venham, de fato, ser cheio do Espírito Santo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o primeiro ato do Espírito Santo para encher você vai ser lhe confrontar com o seu pecado.
trazer à tona os seus pecados e lhe conduzir ao arrependimento, quebrantamento de coração, porque nenhuma vida se encherá do Espírito Santo sem arrependimento, sem quebrantamento do coração. E quando Deus lhe confrontar com o seu pecado e trouxer à tona os pecados, e você se arrepender e se voltar para Ele, Ele te encherá de poder e da presença do Espírito Santo. E minha pergunta a você é: está você preparado para a confrontação que o Espírito Santo tem para a sua vida? Está você preparado para lidar com os seus pecados? Com aqueles que você esconde ou até mesmo tenta justificá-los? Se você quer ser um crente cheio do Espírito Santo, essa igreja quer ser uma igreja cheia do Espírito Santo, esse é o primeiro trabalho do Espírito Santo: lhe convencer do seu pecado, purificar o seu coração e santificar a sua vida por meio da palavra. Curve sua cabeça, feche seus olhos, e por um instante eu gostaria que você, de tudo aquilo que nós dissemos aqui, o que você consegue lembrar da oração de Jabes, eu gostaria que você apresentasse a Deus e fizesse esta oração. Começasse dizendo: Deus, me abençoe, me abençoe, me abençoe muitíssimo com tua vida espiritual, com a presença do teu Santo Espírito na minha vida. Olha para mim, vê se há algum caminho mau, veja pecados que estão ocultos, escondidos na minha vida, Senhor, os revele, traga à tona para que eu os confesse a Ti. Confronte os meus pecados, quebrante o meu coração, para que eu viva uma vida guiada pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, vem de encontro comigo, porque eu quero viver uma vida santa. Então diga: Senhor, me abençoe com vida espiritual. Alargue as minhas fronteiras, a minha visão do Evangelho. Senhor, me ajude a compreender o Evangelho, o poder do Teu Evangelho. Que eu possa compreender o poder desse Evangelho, porque na medida que eu compreender o poder desse Evangelho, eu poderei proclamar esse Evangelho com toda a autoridade e poder, e ver pecadores se arrependerem dos seus pecados. Usa a minha vida, que a Tua mão me guie, que a Tua presença esteja comigo, Senhor. Eu quero a Tua presença, põe no meu coração fome e sede da Tua presença. Coloca no meu coração temor ao Senhor. Eu quero temer ao Senhor, temer o Teu nome, temer a Tua palavra, porque esse é o princípio de toda a sabedoria. Diga: ó Espírito Santo de Deus, me livre do mal, me livre do meu coração mau e perverso. Encha meu coração com a Tua palavra, que a palavra de Cristo habite no meu coração abundantemente. Que minha mente e meus pensamentos sejam dominados por Tua palavra, Senhor, e que Cristo opere no meu coração, e eu seja firmado e alicerçado no Teu amor. Ó Deus, enche esta igreja com Teu Santo Espírito. Abençoe muito esta igreja. Se há pecados ocultos presentes na vida desta igreja ou de membros desta igreja, que o Senhor os revele, para que haja arrependimento e a Tua graça seja derramada com abundância, e Teu Espírito enche o coração desta igreja, e o Evangelho seja proclamado com poder e autoridade. Santifique o Teu povo na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor. Creio que o Senhor fará uma obra extraordinária na vida desta igreja. Por isso, gratos somos pela vida do pastor Daniel, que o Senhor continue usando a vida dele como mensageiro da Tua palavra, e que Tua palavra seja pregada somente a Tua palavra aqui nesta igreja, para que haja vida abundante em Jesus Cristo. Obrigado. Oramos a Ti no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Pastor Daniel.